O texto sagrado vem dizendo para nós nesta noite: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eclesiastes capítulo 11. Rebate com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aleluia. O Senhor, nessa noite, através desta palavra, Ele traz a mim e a vocês que ouvem a palavra de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, praticantes da palavra do Senhor, Ele traz a nós a esperança daquilo que nós almejamos. E isso podemos dizer em vários aspectos da vida, não em todos, porque nem tudo é do agrado de Deus. Deus nessa noite fala, aleluia, através da sua palavra, mas uma das razões a qual Deus vem falar para conosco através de Eclesiastes capítulo 11 é que Deus está preocupado com as nossas almas e com aquele que ainda não teve um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Deus traz esta palavra nessa noite, dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O Senhor está dizendo que tudo é com dificuldade, com sacrifício. O pão é a palavra, porque se nós olharmos para o lado espiritual, aleluia, nessa noite Deus já tem nos alimentado, aleluia, através da palavra, através dos cânticos espirituais que foram louvados para Deus. Deus também tem nos alimentado, podemos dizer, no sentido material, com o pão de cada dia que Ele preparou para mim e para você, lá na tua casa, nesta manhã, nessa tarde. Mas aqui há uma importância muito grande na palavra de Deus, para nós entender, irmãos, o que o Senhor quer dizer através deste texto de Eclesiastes capítulo 11, onde o Senhor vem dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Rebate com 7 ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. A Bíblia está dizendo que mal haverá sobre a terra, e o nosso Senhor Jesus Cristo também disse que dias piores virão. Então Deus está extremamente preocupado com a minha alma, com a tua alma, mas principalmente com aquela que está fora do aprisco do Senhor. E os irmãos entendem pela palavra de Deus o que é o aprisco do Senhor. O aprisco do Senhor é a casa do Senhor, porque não tem como servir a Deus sem congregarmos na casa do Senhor. A Bíblia diz que mesmo no tempo do patriarca Moisés, os servos do Senhor do passado, eles se congregavam, eles se reuniam debaixo de tenda, mas eles se congregavam, porque a palavra congregação nós entendemos que é reunir o povo, um ajuntamento de pessoas, claro, para adorar a Deus, porque há muito ajuntamento de pessoas por aí que não é para a adoração do Senhor, mas sim para a adoração do homem, principalmente nos dias a qual estamos vivendo. Por exemplo, nesse mês, aonde já dá início, irmãos, da política, para ver quem vai ganhar, quem vai perder. E aí muitos
estão mais preocupados com essas coisas, colocando a esperança no homem, colocando a sua confiança no homem, esperando receber alguma coisa do homem. Mas o Senhor que diz na sua palavra, aleluia, pedir e dai-se-vos-á, bateis e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, e ao que bate se abre, e ao que busca encontrará. É o Senhor quem dá. O Senhor é o pão nesta noite, a qual diz a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 11. Lança o pão, ou seja, fala de Jesus, fala do amor de Cristo, fala de Cristo, que o nosso assunto venha a ser Cristo, porque desta forma estamos lançando o pão. Olha o que a palavra diz: lança o teu pão sobre as águas, porque todos nós temos este pão, porque Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão jamais terá fome. Aleluia! Nós estamos se alimentando deste pão vivo que desceu do céu. Não é como o pão, o maná que Moisés orou e o povo judeu comeu e depois pereceram no deserto. Aleluia! Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Para alimentar os santos, para alimentar a minha igreja. E se você está alimentado, passe esse alimento, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O Senhor está dizendo: ainda há esperança. É muitos dias, talvez nós reclamamos e dizemos: mas está demorando. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia! Em 2 Pedro capítulo 3 diz esta palavra, o apóstolo Pedro: e muitos estão preocupados, mas está demorando a minha bênção, está demorando a minha vitória. O Senhor não salva o meu ente querido. O Senhor está dizendo: lança o pão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Mas como pastor que temos que lançar o pão, aleluia, é com o nosso testemunho, é com a nossa forma de expressar, porque o cristão tem expressão diferente do mundo, a expressão do cristão é diferente, o vocabulário do cristão é diferente, porque nós lemos, eu li e você leu também na palavra do Senhor em Isaías capítulo 6, que quando Isaías viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu cetro encheu a terra, ou seja, a glória do Senhor encheu a terra, a Bíblia vai dizer que tinham 6 anjos, e eles tinham 6 asas, e com 2 cobriu o rosto, com outras com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Aleluia! E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E naquele momento Isaías ficou preocupado, porque ele viu o Senhor assentado sobre o trono, e ele se achou um homem indigno, um homem de lábios impuro. Mas veio um anjo com uma brasa viva tirada do altar e purificou os lábios de Isaías. E aí então o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías imediatamente disse: envia-me a mim, Senhor, porque agora os seus lábios estão purificados. Aleluia! O Senhor está dizendo: lança o teu pão, porque o Senhor já enviou um anjo e purificou os teus lábios. Lança o teu pão, porque o Senhor já enviou um anjo e purificou, aleluia, aleluia, tua carne. Oh Jesus maravilhoso, que está palpitando mais para as coisas daqui, mas o Senhor nesta noite está dizendo: lança o teu pão, irmã, lança o teu pão, irmão, não desanime, aleluia. A caminhada é longa, mas o Senhor está dizendo: peregrinos somos nesta terra, somos forasteiros, estamos aqui de passagem, aleluia. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na mansão celestial. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor diz: reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Irmãos, a terra está cheia de calamidade, a terra está cheia de maldade, a frieza tomou conta do sentimento do homem. O homem mata friamente, o homem mata sem misericórdia. Então está na hora de lançar o pão. Lança o pão do amor, aleluia. O seu comportamento cristão tem que ser de amor, tem que ser de pessoa que tem caridade, tem que manifestar o amor fraternal, porque o amor, aleluia, meus irmãos, é um dom supremo, aleluia. A Bíblia diz que havendo língua cessará, havendo profecia será
atribulada, aleluia, havendo revelação, tudo isso acabará. Mas o dom que vai permanecer na glória é o dom do amor, a qual está registrado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar o dom do amor para nós chegarmos no céu. Quantas pessoas profetizando, quantas pessoas fazendo barulho, quantas pessoas fazendo pisoteio, mas não buscam o dom do amor, não buscam o dom da caridade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, estando a árvore, aleluia, cheia, derramam, ou seja, estando as nuvens, cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O Senhor está dizendo nesta noite: não importa o lugar, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Mas aquela pessoa não vai me ouvir. O Senhor está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, seja para o norte, seja para o sul, no lugar em que a semente cair, ela vai brotar, ela vai germinar, porque o Senhor vai te fazer dar frutos 100, aleluia, por cento, como diz em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear a semente, aleluia. E nesta noite o Senhor está chamando você para semear a semente numa terra fértil, numa terra produtiva, onde o Senhor irá honrar, aleluia, oh glória, a tua vida, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece todavia para sempre no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, diz a palavra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória a Deus. Quem observa o vento nunca semeará, diz a palavra do Senhor, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo: não olhe para a luta, não olhe para a tempestade, porque Jesus Cristo, meus irmãos, aquele que designou os discípulos sobre o mar e foi orar à parte, ele sabia que viria aquele vento, porque ele é o dono do vento, ele é o dono do mar, é o dono da água, é o dono do fogo. Mas Jesus Cristo, no momento imediato, no momento exato, ele manifestou sobre as águas andando, e os discípulos então olhavam e diziam: não é um fantasma. Outro dizia: não, é o Senhor, aleluia. Mas na verdade era o Senhor Jesus Cristo que caminhava sobre as águas, aleluia. E disse: acalma-te mar, aquieta-te vento. O Senhor está dizendo nesta noite: não pasme nem te espante, porque eu sou contigo, aleluia. Quando passares pelas águas não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem chama algum arderá em ti, diz o Senhor nesta noite. Não pasme nem te espante, é o Senhor que está falando, aleluia. Não observa, meus irmãos, para a luta, não fica observando para a tempestade, não fica observando, meus irmãos, para a calúnia, não fica observando para quem vai te criticar. Observa o Criador que fez os céus e a terra, observa o Redentor formoso que nesta noite está aqui, e já que um anjo com uma espada reluzente para batalhar e guerrear ao teu favor nesta noite, aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Quem observa o vento nunca cegará. Ô meu irmão, se você ficar olhando para a luta, tu não vai colher nada, aleluia. E o que olha para as nuvens nunca cegará, diz a palavra do Senhor. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fazes todas as coisas, aleluia. Nós temos que ver pelos olhos da fé, meu irmão, aleluia, porque aquele que crê sem duvidar, diz o Senhor, esse sim então receberá a vitória, porque aquele que crê e duvida é como as ondas do mar que o vento leva, diz o apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se
se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aleluia. Semeia a tua semente pela manhã e à tarde não retire a tua mão. Quantas pessoas, meus irmãos, que quando ele tem um encontro com alguém, ele fala do amor de Cristo, e aquela pessoa fica feliz porque ele recebeu uma palavra, e agora ele recebeu o Senhor na sua vida. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: não é só pregar, não é só semear, temos que zelar, tem que dar carinho, tem que dar atenção, aleluia, tem que, aleluia, ter o dom do carismático, tem que ter o dom supremo, que é o dom do amor, tem que ter o dom da hospitalidade, aleluia. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, aleluia. O Senhor está dizendo: não basta pregar, tem que zelar, aleluia, tem que, aleluia, amar de verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha que palavra linda, meus irmãos. E agora o Senhor tem para o jovem também: verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol, mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Observe, meus irmãos, que a vida não é só mar de rosa. O Senhor está dizendo: ainda que o homem viva muitos anos, tem que lembrar dos dias das trevas. Por quê? Porque nós temos dias difíceis, dias, aleluia, de tribulação. Mas, meus irmãos, o Senhor está dizendo que aquele que me busca de madrugada me achará, aleluia, porque ainda há esperança para os que buscam o Senhor nesta hora, aleluia. E o Senhor está dizendo: tudo quanto sucede é vaidade, tudo é vaidade, meus irmãos, até mesmo a nossa vida é vaidade. O Senhor está dizendo: vaidade não é só pintura, pintura também é vaidade. Meus irmãos, fazer coisas no seu corpo que desagrada ao Senhor é vaidade, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e não podemos fazer o templo do Espírito Santo como templo de meretrizes, como templo de prostituta. Diz o Senhor nesta noite, através do apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo aos Coríntios. Mas nesta noite o Senhor está falando com a tua igreja, aleluia. Mas se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muito. Tudo quanto sucede é vaidade. Ter riqueza é vaidade, aleluia. Ter saúde também pode ser vaidade, porque alguém tem saúde e fala: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de pastor. Mas saiba, meus irmãos, aleluia, que o mesmo que disse essa palavra diz que quando o homem chega aos 60 é enfado e canseira, aleluia, tudo é vaidade, aleluia. Olha que a palavra está dizendo: afasta, pois, da ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra, meus irmãos. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, aleluia, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. O Senhor está dizendo para o jovem: olha, jovem, olha, adolescente, tudo é vaidade. Ele te dá um livre-arbítrio, anda pela vista do teu coração, anda por onde tu quiser, mas sabe, porém, aleluia, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Deus dá um livre-arbítrio para o homem escolher. É dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é o caminho que conduz à salvação e vida eterna. A porta larga é o caminho que conduz à perdição, aleluia, eterna. Eita glória! E quem quer morar no céu nesta noite, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor tem vida eterna. O Senhor tem vida eterna para o seu santo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Palavra forte, palavra abençoada.
Aleluia. Quantos jovens que não quer saber de Cristo? Quantos jovens, meus irmãos, que não deixam a palavra do Senhor penetrar no teu coração? E o Senhor está dizendo na sua palavra: bem-aventurado o homem e a mulher que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aleluia. É o que diz o Senhor na sua santa e preciosa palavra, a igreja do Senhor. Aleluia, Deus. Quem crê que o Senhor está falando nesta noite diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrar esta mensagem, o Senhor ainda tem mais um recadinho para os jovens nesta noite. Aleluia. Talvez você fale, mas eu sou casado, mas você é jovem. Deus está falando nesta noite em Provérbios capítulo 7, irmãos, para encerrar, diz a palavra do Senhor: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos, ouve a minha lei como a menina dos teus olhos. Aleluia. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O Senhor está falando para nós morar no céu, nós temos que ter a palavra aqui, ó. A Bíblia tem que estar dentro da tábua do nosso coração. Sabe por quê? Porque o salmista Davi, na sua vaidade, porque ele era jovem, cheio de vigor, observou Batseba nua, e ele então caiu num adultério com Batseba, a mulher do soldado Uria. Mas Davi, no Salmo 50, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. E no Salmo de número 119, meus irmãos, nós vamos encontrar ali também o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. E ele ainda diz mais: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer vencer o pecado? A palavra tem que estar na tábua do coração. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia. E ele então, aleluia, concederá o que deseja o teu coração. Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem, aleluia, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Medita na lei do Senhor para você morar no céu. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Mas pastor, então eu tenho que andar lendo a Bíblia a todo momento? Não, você vai ter um problema de vista, de visão. Se você puder ler bastante a Bíblia, é muito bom, sim. A palavra é: medita na lei do Senhor de dia e de noite, cante hino de louvor, fala do Senhor Jesus para o ímpio, fala do Senhor Jesus para o feiticeiro, fala do Senhor Jesus para o político que só pensa em dinheiro, fala do Senhor Jesus para o pagão que não quer nada com Jesus, fala do Senhor Jesus para o homem ganancioso que só pensa nas coisas desta terra. Porque eu conheço um Jesus que uma certa feita o jovem disse: Senhor, pode o Senhor ser juiz entre mim e meu irmão? E o Senhor disse: quem me pôs juiz entre ti e o teu irmão, para repartir os teus bens? Porque aquele jovem, meu irmão, estava com o coração na terra. Ele queria derribar os seus celeiros e fazer celeiros maior, porque ele estava com o coração nas riquezas desta terra. Mas a resposta do Senhor para ele foi esta: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para, aleluia, oferecer, o que tu tens para mim, diz o Senhor nesta noite. Então o Senhor está dizendo nesta noite que nós temos que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino do céu, igreja. Aleluia. Vamos caminhar com Cristo, porque Jesus nos tirou do lamaçal, Jesus nos tirou de um lago rio de enxofre, e firmou os nossos pés sobre uma rocha, como diz o salmista Davi no Salmo 40. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra para o teu coração, porque eu já fiquei para o meu coração, e nesta noite o Senhor falou fortemente através da tua palavra. Lança o teu pão, ainda há esperança, irmã, ainda há esperança, irmão. Fala, mesmo que alguém não queira, faz como Ezequiel no capítulo 2, ele
quer ouçam, quer deixam de ouvir, hão de saber que houve no meio deles um profeta, ou seja, um servo de Deus, que falou do amor de Jesus. Ezequiel capítulo 2, amém? E no Ezequiel capítulo 3, aleluia, Ezequiel comeu o rolo, ele encheu bem o seu estômago, ele encheu bem o seu ventre da palavra. Enche o teu ventre da palavra, aleluia. Se você não tem palavra, então enche o teu ventre, come, aleluia, lê mais a Bíblia, e Deus vai te dar a palavra. E aí você então vai fazer como Ezequiel, ainda que eles sejam sarça e escorpião, aleluia, não temas eles, não tema o rosto deles, fala, profetiza, porque Deus te levantou para profetizar, e o reino do céu está próximo. Vamos, aleluia, andar com as nossas lâmpadas acesas, como diz o Senhor em Mateus capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. Quanta igreja, meu irmão, que está como aquela cinco louca, com as suas lâmpadas apagadas, mas o Senhor reservou para si uma noiva pura, sem mácula, sem mancha, sem ruga, aleluia, que vai cear com o Senhor, que vai reinar com o Senhor na glória, aleluia. O Senhor está dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, aleluia. Eis que o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as tuas obras. Louvado seja Deus. Coloca de pé, igreja do Senhor, aleluia. Jesus, eu quis parar, mas o Espírito Santo é quem para, aleluia. Deus, glória a Deus. Eis que cedo venho, aleluia, eis que presto venho, diz o Senhor. Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando. O amor de muitos esfriou, aleluia, muitos não querem, mas o Senhor reservou para si, aleluia, um povo escolhido, zeloso de boas obras. Vamos orar, que Deus abençoe a todos. Vamos orar e encerrar este culto abençoado para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus querido, por este culto lindo e maravilhoso, para a glória do teu santo nome, por esta palavra linda e maravilhosa que o Senhor trouxe para mim e para nós nesta noite, para o nosso elevo espiritual, para que permanecemos na fé, para que permanecemos no amor, na doce consolação do Espírito Santo. Amém e amém. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo.